A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e assim nós estaremos cooperando com a sua aula na Escola Bíblica Dominical através desses vídeos que servem de instrução, de apoio e subsídio para a sua aula, amém? Nosso objetivo é abençoar você com a palavra de Deus, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Socorro de Deus para livrar o seu povo. O texto áureo encontra-se em Salmos de número 34, verso 17, que diz assim: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. A verdade prática diz: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Como nós estamos falando do socorro de Deus para livrar o seu povo, evento este que ocorre no livro de Esther. Podemos compreender que Deus ele é realmente fiel nas suas promessas e alianças. Quando fala aqui do povo de Deus, nós estamos falando do povo da promessa, o povo da aliança, que são todos aqueles que são descendentes de Abraão. O povo de Israel, que tem assegurado na palavra de Deus as alianças e as promessas. Quantas vezes Deus confirmou que a sua promessa estava assegurada, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaac, uma aliança com Jacó, confirmando assim as suas promessas. Deus fez grandes promessas na vida deste povo, por isso Deus tem velado, Deus tem trabalhado na vida desse povo. Mas para nós entendermos e compreender o contexto dessa passagem, que está baseado no livro de Esther, uma observação importante é que só existem 2 livros na Bíblia que têm o nome de mulher no Antigo Testamento, que é o livro de Ruth e o livro de Esther. O livro de Esther, embora ele está depois do livro de Neemias, mas ele, na sua história, ocorreu bem antes, nos mostra um episódio importante, mostra ali um quadro do povo de Deus que está diante de uma grande crise. Como nós podemos compreender isso? Como compreender o socorro de Deus para livrar o seu povo, baseado na história que ocorre no livro de Esther? Nós sabemos que o livro não tem nenhuma menção de que ocorra o nome de Deus. Não vemos nenhuma menção de liturgia, de culto. O livro não mostra esses detalhes. Mas os fatos mostram que o povo de Deus estava numa situação difícil. Por quê? Israel, que era o povo da promessa, desde o princípio que saiu do Egito, um povo que estava assegurado nas promessas de Deus desde Abraão, Isaac e Jacó, muitas vezes murmurou e tentou entrar por caminhos tortuosos, não fazendo assim a vontade de Deus. Deus tem levantado Moisés, Deus tem levantado Josué. Veio o período dos juízes, que Deus levantou juízes para guiar o seu povo, mas muitas das vezes o povo se apostasiava da fé e ia conforme o costume das nações ímpias. E assim o povo saía da vontade de Deus. Veio o período da monarquia, o povo pediu um rei, Deus deu um rei. E assim o povo seguiu. Mais na frente, vários reis começaram a tropeçar também, não andando na direção de Deus, levando assim o povo ao tropeço. Por conta disso, veio a divisão do reino, e com essa divisão do reino,
reino de Israel, que era o reino do norte, e reino do sul, que era o reino de Judá, houve também as suas divergências, houve também os altos e baixos, e assim o povo, na maioria das vezes, estava caminhando fora da direção de Deus. Até que Deus permitiu que viesse o cativeiro por Babilônia, levando todo o reino de Israel e todo o reino de Judá em cativeiro. E assim, nesse período chamado de cativeiro, não se ouviu falar mais de reino do norte, não se ouviu falar mais de reino do sul, nem reino de Israel, nem reino de Judá. Nesse período, depois que Babilônia se estabeleceu, foi conquistada depois pelos persas e médios, Israel passou de cativeiro babilônico para cativeiro persa. Nessa ocasião é que entra os dias que estão escritos aqui no livro de Esther. Esses fatos ocorreram nesse período do cativeiro, da venda de Babilônia para a cidade de Artaxerxes, em Nissan. Então, todo esse período ocorreu no livro de Esther, no período do livro de Esther. Então, nós vemos que o povo estava no cativeiro por conta do pecado, por conta da idolatria, da rebelião contra Deus. Mas em meio àquela grande multidão, tinha homens e mulheres tementes a Deus, mesmo quando a maioria tinha ido contra a vontade de Deus, pecando, não cumprindo assim a sua palavra. Mas tinha homens e mulheres de Deus. E de uma certa forma, todo aquele povo de Deus estava sob a promessa de Deus. Por isso que a verdade prática fala, Deus ele é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. O povo errou, o povo pecou, o povo não fez a vontade de Deus. Mas aquele povo era o povo de Deus. Tinha a promessa de Deus que foi confiada, confirmada por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora o povo se encontra cativo numa terra estranha, subjugado sob uma nação chamada Pérsia, um monarca chamado Xerxes, ou Assuero, que dominava aquelas províncias. Entre essas províncias estava o povo de Israel, ou seja, o povo judeu. Ficou assim conhecido depois do cativeiro. O reino do sul, reino do norte, não se ouviu falar mais. Apenas o povo da promessa de Deus era identificado como povo judeu. E para nós resumirmos como se deu essa história no livro de Esther, o livro mostra que Assuero estava dando um grande banquete e queria apresentar a sua rainha a todos os seus convidados, mas ela se recusou a se apresentar nessa reunião, onde todos estavam ali embriagados, naquela grande festa, e assim o rei acabou destituindo ela do seu reinado, ficando agora o rei apto para arrumar uma outra rainha para assumir o trono junto com o rei. Mas, no desenrolar dessa história,
nós vemos que o povo de Deus estava ali sobre uma ameaça. O maior inimigo do povo de Deus era um homem que era um tipo de ministro do rei, chamado Amã, que odiava. Era um homem que tinha planos malignos para acabar com todos os judeus ali naquela província. E, como eu falei aqui no início, o livro de Esther não menciona o nome de Deus, não menciona de forma clara Deus falando, operando, como nós vemos nos demais livros, Deus agindo, Deus fazendo, Deus falando. Mas nós podemos entender que, embora o livro de Esther não apresente nenhum relato evidente, claro, sobre o nome de Deus, o próprio Deus falando, nós podemos compreender com clareza que a providência de Deus está patente, clara no livro de Esther. Deus tem promessas e alianças asseguradas com o seu povo. O povo de Deus estava precisando de socorro e de livramento, porque naquele reino havia um homem que queria acabar com a existência do povo judeu. Veja como Deus trabalha na vida do seu povo. Veja como Deus é fiel nas suas alianças e na sua promessa com aquele povo, o povo da promessa, os descendentes de Abraão. Esther foi uma moça que foi criada pelo seu primo. Ele criou, cuidou dela como se fosse sua filha, pois seus pais já haviam morrido, e ele teve que cuidar dessa moça. Criou ela nos caminhos do Senhor. E Deus tem um propósito na vida de Esther. Embora o livro não relata isso, mas nós entendemos no desfecho da história. Porque quando estava à procura de uma nova rainha, Esther foi selecionada entre as moças e foi achada graça aos olhos do eunuco sobre Esther. O rei também se agradou dela, constituindo assim Esther como rainha da Pérsia. E isso não deixa de ser uma providência de Deus. Então, Esther se tornou a rainha da Pérsia. Mas, embora esse acontecimento, o povo de Deus continuava em perigo, em ameaça, porque esse homem chamado Amã, que tinha um cargo importante naquele reino, procurava de todas as formas acabar com a existência do povo de Deus. Mas Deus estava vendo tudo aquilo. Alguém ali poderia dizer por que Deus não age, por que Deus não faz alguma coisa. Muitos poderiam não compreender a situação que estava, a posição onde estava, o lugar onde estava, mas Deus estava trabalhando. Deus usou Mardoqueu, que educou aquela moça, que encaminhou ela até chegar onde ela chegou. E ela chegou a ser a rainha da Pérsia. Esther era uma mulher de Deus. E quando ela assumiu, que ela soube depois do seu primo, Mardoqueu, que Amã havia preparado uma forca
para acabar com o povo de Deus, fez Amã, ele conspirou de uma forma tal, terrível e maligna, para acabar com todos os judeus ali na província da Pérsia. E o rei, sem entender, acabou assinando, e a sua assinatura era irrevogável. Assim estava todo o povo de Deus em perigo, ameaçado de morte. Todo o povo seria ali exterminado. Aquele Amã estava preparando um tipo de um holocausto para poder acabar com o povo de Deus, o povo judeu. Mas Deus estava agindo, mesmo que muitos não compreendiam, mas Deus estava operando e velando pelo seu povo. Deus levantou Esther, fez dela rainha, fez com que Assuero se agradasse dela. E uma vez que aquela mulher se tornou rainha, ela se apresentou diante do rei, sabendo do risco se ele não levantasse o seu cetro como sinal de aceitação da sua presença perante o rei, sem ser anunciada, era considerado a morte ou rejeição da parte do rei. Mas quando ela se apresentou diante do rei, o rei a aceitou e deu a ela a oportunidade de ela pedir qualquer coisa que ela quisesse, até metade do reino. E ela pediu pela sua vida e a vida do seu povo, denunciando assim a artimanha de Amã, que queria acabar com o povo de Deus, com os judeus, que era o povo de Esther. E nós vemos que no final dessa história que eu resumi aqui, Amã acabou padecendo na forca que ele preparou para o povo de Deus. Ela se tornou a sua própria condenação. E assim, Mardoqueu foi exaltado naquela nação. Esther se tornou uma rainha bem-sucedida. O povo judeu, o povo de Israel, se tornou um povo ali respeitado naquela nação estrangeira, diante de todas as outras províncias. E isso deve-se à grande providência de Deus. Deus, ele socorreu o seu povo, livrou no tempo certo. A fúria do inimigo era grande, queria acabar com o povo de Deus, mas Deus estava trabalhando. Quando ninguém poderia compreender como era que Deus ia livrar o seu povo, como era que Deus ia fazer algo. Alguém poderia até pensar que as promessas de Deus a Abraão, Isaac e Jacó estaria perdida, porque se acabasse com o povo de Deus, se acabasse ali com aqueles judeus, o que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó não se cumpriria. Mas Deus, ele é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. E Deus levantou Esther e fez dela uma heroína, fez dela uma mulher que fez toda aquela denúncia contra aquele inimigo do seu povo. Aquele homem ímpio teve a sua punição. Deus entrou com providência e preservou ali o seu povo, a semente do seu povo, em meio a uma terra estrangeira. Veja que Deus tremendo. Quase não vemos menção alguma, não vemos nada de Deus no livro de Esther. Não vemos expressões divinas. Só a única coisa que podemos ver é a posição de Mardoqueu e do seu povo
em orar e jejuar. E com certeza estava direcionando as suas orações ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel nas suas promessas. Então, o socorro de Deus para livrar o seu povo é algo certo, porque Deus é fiel nas suas alianças e promessas. Você pode até não entender o trabalhar de Deus na sua vida, você pode ver situações adversas, você pode ver situações que você acha que Deus não está agindo, que Deus não tem nada a ver com aquilo. Mas fique certo que, com base na história de Esther, do povo de Deus ali, quando parecia que nada estava vindo a favor do povo de Deus, só havia fúria do inimigo, tudo parecia errado, tudo parecia uma grande ameaça, uma grande crise contra o povo de Deus. Mas o Deus fiel das alianças e promessas estava velando pelo seu povo e deu livramento no tempo certo. E aí nós podemos ver que Deus ele é fiel. O Deus de toda provisão, ele realmente socorre e livra o seu povo da angústia, da fúria, da tribulação, porque o povo de Deus não está desamparado. Deus, ele é aquele responsável, Deus, ele é aquele que entra com providência e faz maravilha na vida do seu povo. E hoje, o livro de Esther, entre os judeus, continua sendo lido todos os anos em comemoração ao livramento do povo de Deus diante daquele perigo iminente, daquela grande ameaça que nós entendemos claramente no livro. Então, que Deus abençoe a todos e assim nós possamos confiar na providência de Deus. Somos povo de Deus e com certeza não vamos murmurar, não vamos se desesperar, e sim orar e jejuar, crendo na providência de Deus, que Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha de uma forma que a gente não entende, que nós não compreendemos, e mesmo assim, no final, nós vemos Deus realizar maravilhas, livramento, porque Ele é fiel nas suas promessas e alianças. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?